Oi pessoal, a gente começa agora a aula 6 e uma nova unidade do curso, né, que a gente vai ver programação multiobjetiva e programação de metas. Então, essa programação multiobjetiva a gente vai ter duas aulas sobre o assunto, a aula de hoje e a próxima aula vai ser uma atividade para vocês fazerem, que vocês vão montar uma carteira de investimentos. Então, vamos lá, os objetivos da aula de hoje são resolver problemas com mais de uma função objetivo e também montar um diagrama, um negócio chamado diagrama de custo-benefício. Tá? Então, vamos ver isso aqui. O problema de hoje, para que vai servir? Né? Você, por exemplo, em finanças, você tem dois objetivos muito comuns. Você quer maximizar o retorno de uma carteira de ações e, ao mesmo tempo, você quer minimizar o risco dessa carteira. Indústrias, por exemplo, eles geralmente querem maximizar a produção, mas também querem minimizar a poluição causada. Então, você, por exemplo, pode pegar a Vale do Rio Doce, a Vale, eles querem aumentar a produção, quer dizer, maximizar a produção, só que também tem o risco ambiental que eles querem manter menor, né? Principalmente depois do acidente de Brumadinho, é uma preocupação muito grande que tem, né? Então, programação multiobjetiva. Como é que a gente consegue satisfazer dois ou mais objetivos e muitas vezes eles são conflitantes entre si? Tipo, maximizar o retorno de uma ação, minimizando o risco, ou maximizar a produção de uma firma, minimizando a poluição causada. Se você olhar no solver, só tem espaço para uma função objetivo. Não tem espaço para duas ou mais. Então, como é que a gente vai fazer para colocar uma função objetivo e tentar maximizar um negócio, minimizar outro que podem ser conflitantes? Isso que a gente vai fazer hoje, tá? Então vamos lá, continuando. O problema de hoje é da Braskem, que é uma indústria petroquímica, que está decidindo sobre a fabricação de 3 novos produtos, que são óleos, plásticos e asfalto. Então, o lucro, mão de obra necessária, matéria-prima utilizada e poluição gerada pela produção de uma unidade por semana de cada um dos novos produtos estão relacionados na tabela a seguir. Então, assim, uma unidade pode ser algumas toneladas, pode ser alguma coisa assim, é menos do que uma tonelada aqui no caso. O lucro por unidade é de 10 milhares de reais, 10 mil reais. O lucro pelos plásticos vai ser de 9 mil e o lucro do asfalto seria 8. E aqui as horas de trabalho que você precisa para cada uma delas, tá? 4, 3 e 2. Esses dados são fictícios, tá? Eu não entendo de indústria petroquímica e os dados são feitos para simplificar o problema também. A matéria-prima necessária em toneladas é essa aqui, tá? Quantidade que precisa. E a poluição gerada está aqui embaixo. Então esses são os dados do problema. Então, no momento, a empresa tem 1.300 horas de trabalho disponíveis por semana e 1.000 toneladas de matéria-prima disponíveis também por semana. Tá? Além disso, tem um mínimo que ela tem que produzir de cada um dos produtos, que é de 100 unidades cada um. O conselho diretor da companhia deseja maximizar o lucro e minimizar a poluição causada pela produção dos 3 novos produtos. Então, é isso. Então, vamos aqui continuar. Primeiro, por que esses dois objetivos são conflitantes para a empresa? Você pode pensar um pouquinho, parar um pouquinho o vídeo, mas a resposta seria isso, né? Para a empresa produzir, ela precisa gerar poluição. Quanto mais ela produz, mais polui. E se ela quiser reduzir a poluição, ela vai ter que, se a empresa desejar produzir menos, aqui está errado, né? Ela também terá que produzir menos. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte, vamos pensar só na maximização do lucro e esquecer por enquanto a poluição. Pensar numa função objetivo só. Tá? Então lá, para procurar uma solução de equilíbrio entre os dois objetivos da empresa, decidiu-se fazer umas prospecções em termos de possíveis soluções para o problema. Então começaremos considerando uma solução que priorize somente o lucro. Então, vamos lá. Primeira coisa, então, é escrever um problema de programação linear que maximize o lucro da empresa, dadas as restrições de números de horas disponíveis de matéria-prima, mas sem considerar a poluição como um fator importante. Então, assim, eles não estão dando a mínima por enquanto para a poluição e vamos tentar maximizar a produção da empresa. Então, basicamente, aqui está o problema, tá? Essas são as variáveis de decisão, são as unidades que você vai fazer de cada um dos produtos, óleos, plásticos e asfalto.
E você quer maximizar o lucro, que vai ser 10 vezes a quantidade de óleos, 9 vezes as unidades de plásticos e 8 unidades de asfalto. Onde que estão as restrições? Primeira restrição, número de horas disponíveis. 4 horas cada uma para cada unidade de óleo, 3 horas para cada unidade de plástico, 2 para cada unidade de asfalto, e você tem 1.300 horas somente. Segunda restrição, matéria-prima disponível. 3 toneladas, 2 toneladas, 2 toneladas para cada um dos produtos, né? E você tem 1.000 toneladas disponíveis por semana. Próxima restrição, são essas três aqui, que são a produção mínima dos 3 produtos. Então, no mínimo, você tem que fazer 100 unidades de cada produto e não esquecer as restrições de não negatividade, tá bom? Então, continuando aqui, ele pede para resolver o problema no Excel, escrever a solução ótima obtida, que são as variáveis de decisão, função objetiva a seguir. Então, vamos lá para o Excel. Aqui eu já coloquei, basicamente já tinha feito a tabelinha aqui, tá? Só um pouquinho para abrir. Então, a gente vai começar por aqui na maximização do lucro, né? Então aqui eu vou zerar, tá? Como é que a gente montou isso aqui? Eu usei a tabelinha que a gente tinha, 10, 9 e 8, que é o lucro, isso aqui é a poluição, isso aqui era basicamente o tempo e as toneladas, né? Eu coloquei isso aqui para a gente visualizar melhor. E eu fiz uma diferença aqui na montagem. Na maximização do lucro, eu usei essa função somar produto. Então eu vou apagar por enquanto e vou escrever de novo, para vocês verem como é que ela funciona, tá? Igual, somar, produto, o que, que ela faz? Ela vai pegar o primeiro termo daqui, dessa matriz, e multiplicar pelo primeiro termo dessa matriz aqui. Então o que, que ela vai fazer? Ela vai pegar 10x1, 9x2, 8x3. Tá? Bem mais simples de utilizar. A gente vai fazer semelhante para o número de horas. Ó, somar produto com as horas, tá vendo aqui? Horas. E o valor da matéria-prima vai ser esse aqui. Tá? E daí das demandas, simplesmente B1 uma hora igual a 100, B2 uma hora igual a 100, B3 uma hora igual a 100. Certo? Então vamos lá agora para o solver. Tá? Dados, solver. Eu vou considerar aqui, ó, definir função objetivo é o lucro. A gente quer maximizar. As células variáveis são essas três aqui. Tá? E as restrições, eu vou excluir as que tem aqui para fazer de novo. Tá? Então, adicionar. Essas duas são de menor ou igual. Então, eu seleciono. Tá? Adicionar essas três aqui que são de maior ou igual. Então, troca aqui, né? Ok. A gente vai resolver pelo simplex, tornar variáveis não negativas, né? E resolve. Tá? Então, a solução deu 100 de óleos, 200 de plástico, 150 unidades de asfalto, com um lucro de 4 mil milhares de reais. Então, vamos voltar aqui para o nosso PowerPoint. Tá? Então, aqui está mostrando de novo, está falando do somar produto, né? Como é que é feito. E a solução é dada a seguir. Né? Então, a gente vai fazer 100 unidades de óleos, 200 unidades de plásticos e 150 unidades de asfalto. O lucro, então, vai ficar em 4 mil milhares de reais, 4 milhões de reais. Em seguida, ele está pedindo para minimizar a poluição e a gente vai considerar agora uma prioridade para o meio ambiente. Como é que vai ser isso? Escrever um programa de programação linear que minimize a poluição causada pela empresa, dadas as restrições de número de horas disponíveis de matéria-prima, mas sem considerar o lucro como um fator importante. Então vamos pensar assim, o Greenpeace tomou conta da empresa, vamos agora priorizar o mínimo de poluição possível, fabricando o mínimo o que a gente puder. Tá? Então o problema passa a ser esse, tá vendo aqui? Eu troquei a função objetiva pela poluição, o resto fica igual, e agora o problema é minimizar. E aqui pede para resolver também. Então vamos lá para o solver. Novamente, tem uma planilhinha já pronta, tá? De minimização da poluição, tá vendo aqui? Que eu estou dando spoiler, né? Então vamos rodar agora, ó, minimização da poluição, somar produto aqui, o resto fica igual. Solver, manda resolver e está aqui. Claro, tá. Até a resposta poderia ser meio óbvia se a gente pensasse um pouco sobre ela, né?
Ele vai fazer o mínimo dos 3 tipos de produto, né? E depois também vai ter uma poluição de 95 toneladas. Então, assim, ele não tem poluição zero porque ele tem que fazer a quantidade dos produtos, né? Então, aqui está a solução. 100 unidades de cada uma, 95 toneladas. E a pergunta que vem a seguir é qual foi o lucro e qual foi a poluição gerada para cada um deles. Isso dá para calcular. Tá? Na primeira solução, você tem 4 milhões de reais de lucro com 110 toneladas. É só colocar os valores na função da poluição. E aqui você tem um lucro de 2.700 para 95 toneladas. Eles são dois extremos das soluções que a gente pode obter. Então, claro, há divergências mesmo entre essas soluções. Na próxima parte da aula, eu vou falar um pouquinho de programação preventiva e programação multiobjetiva, onde você junta esses dois problemas num só. Tá bom? Tchau!